Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer, que hoje é quinta-feira, tá? Dia 6 de julho de 2023. E até o momento, o Luxemburgo ainda não foi demitido da equipe do Corinthians, o que é uma grande vergonha para nossa equipe. Tá? Vamos debater bastante aí sobre a partida de ontem da Copa do Brasil, muitas novidades de mercado da bola, tá? O Corinthians está se movimentando aí no mercado, e peço também que vocês me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição, e editor, já sabe, né? Pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, ontem entramos em campo pela Copa do Brasil, quartas de final, confronto de ida na Arena Independência contra o América Mineiro. E aí eu vou contar alguns dados do América Mineiro para vocês. O América Mineiro no Campeonato Brasileiro é o vice-lanterna, tá? Só o Coritiba está abaixo do América. O América tem 2 vitórias no Brasileirão, uma delas é em cima do Corinthians. Qual que é a questão principal do América? É a defesa mais vazada do futebol brasileiro da primeira divisão. Tomou mais gol que o Coritiba, mais gol que o Vasco, mais gol que o Cuiabá, o Goiás, o Corinthians, o Santos, o Bahia. O América é o time que mais toma gols. E aí temos um outro dado extremamente importante. Nos últimos 12 jogos do América Mineiro, 12 jogos, eles levaram gols em 10 partidas. Só em 2 que eles não levaram. E aí, se vocês adivinharem qual era o adversário nessas 2 partidas, o Corinthians do Vanderlei Luxemburgo. Em 12 jogos seguidos, 10 partidas os caras tomaram gol. Porque é a defesa mais vazada da primeira divisão do futebol brasileiro. Só o Corinthians em 2 partidas que não conseguiu fazer nenhum gol no América, tá? Nenhum gol no América. Mais uma vez vou trazer aqui, estamos falando do vice-lanterna do Campeonato Brasileiro e da defesa mais vazada do futebol brasileiro da primeira divisão. E o jogo de ontem acabou 1-0 para o América, tá? Num lance bizarro da nossa zaga, que a gente tomou o gol, né? O Corinthians começou com um volume interessante de jogo, com uma intensidade ok, buscando algumas jogadas. E aí com 30 minutos, você toma um gol do atacante deles de 35, 36 anos. Uma bola que a linha de defesa tá postada, os 4 defensores. Bola passa entre o Fagner e o Gil. E o Gil, meu Deus do céu, cara. O tempo que ele demora para reagir ao lance, que vem o passe, ele tá olhando a bola, aí ele vira, ele vê o atacante do América. O tempo que ele demora pra virar e tentar correr, pô, é uma piada, cara. É uma piada falar com um jogador de nível profissional, de Série A. Obviamente o Gil ficou pra trás. O Juninho finalizou com a perna ruim, fraco. E o Cássio tomou o gol. E o Cássio tomou o gol também, tá? Um chute que, na minha opinião, era defensável. Defensável. Não foi aquela bola que pegou no pé da trave. Não, ela entrou, pô, entre a lateral e o fundo da rede. Então, se você pegar na diagonal, não é uma bola que foi difícil. O Cássio demorou pra cair. O Gil, obviamente, meu Deus do céu, cara. O mais errado ainda é o Gil no lance. Só que aí a gente vai pro debate. Pô, o Fagner é titular absoluto. Se é qualquer outro lateral jogando o jogo que o Fagner jogou, meu Deus do céu. Não pode, tem que pegar banco, horrível. Se é qualquer zagueiro tendo o desempenho que o Gil teve, que o Gil entregou esse gol, e no segundo tempo só não tomamos o segundo porque o Cássio fez uma defesaça. Em outro cruzamento que o Gil só olhou a bola. Só olhou a bola. Aí temos o Murilo, que é esforçado, que corre, que briga, que luta. E o Fábio Santos, que é a mesma coisa. Se é qualquer lateral tomando um baile pro Everaldo, o atacante do América, o Everaldo passou aqui pelo Corinthians, a gente odiava o Everaldo, que é ruim de bola.
Mas em cima do Fábio Santos ele vira o Garrincha. O Garrincha. Aí eu pergunto, qual que é o critério? Porque o Matheus Bidu joga um jogo mal, banco. Fábio Santos pode errar, continua jogando. O Gil pode errar, o Bruno Mendes não aparece. Bruno Mendes, convocado para a seleção uruguaia, não tem oportunidade no Corinthians, porque o titular é o Gil e pronto, e acabou. Não tem discussão, não tem debate. O titular é o Gil, na opinião do treinador. Se você perguntar para qualquer outra pessoa, fala, pô, o Gil não tem condições. E aí temos o nosso capitão Cássio Ramos, que chega a ser, cara, engraçado. O Fagner erra, ele tá quieto. O Gil entrega o gol, ele não abre a boca. O Fábio Santos tomando um baile do Everaldo, tá tranquilo. Se o Murilo erra um passe, pronto, é gritaria, é xingar, fala um monte pro moleque. Se o Moscardo erra, fala um monte. Mas Gil, Fagner e o Fábio Santos podem errar à vontade. Os mais velhos estão tranquilos. O nosso capitão não abre a boca. Então, assim, é um problema que a gente já vem acompanhando há muito tempo. E se você é o treinador, pô, Gil, vem pro banco. Tem o Bruno Mendes aqui, tá em ritmo de jogo, tá melhor. Tem o Matheus Bidu. O Fagner, nesse momento, não tem aquele concorrente forte, que no caso seria o Rafael Ramos. Pô, pode até manter só o Fagner na defesa, ok. O Carlos Miguel não merece uma oportunidade? Uma sequência? Só nisso daí a gente não teria tomado o gol. E aí, lá no ataque, se você não toma o banho de água fria, você tem oportunidades de fazer o gol. Tivemos chances. Esse foi o ponto. Ah, o melhor jogador foi o goleiro do América. Volto a repetir. É o vice-lanterna do Brasileirão e o time que mais toma gols. O time que mais tomou gols na primeira divisão. Ou seja, o Corinthians teria espaço, teria oportunidade. E a gente não aproveitou, tá? Isso é um fato. Yuri perdeu a oportunidade, acho que o Fausto Vera finalizou uma, o Moscardo chutou uma por cima também que foi boa, o Roger perdeu 3, 4 oportunidades, tá? Então, assim, não é pra gente colocar como se, nossa, o Corinthians foi dominante na partida. Não. Olha o nível do nosso adversário e mesmo assim o Corinthians não conseguiu fazer o gol. Tivemos oportunidades, o Pazinato fez algumas defesas, mas não foi nada surreal. Não foi nada surreal. Se pega um time um pouco mais equilibrado, um pouco mais organizado, a gente ia sofrer. E aí a sequência que a gente tem é Atlético Mineiro, pega o Universitário, um jogo de Sul-Americana, o jogo da volta contra o América e o jogo da volta contra o Universitário fora de casa. Então, assim, é um jogo importante do Brasileirão contra o Atlético Mineiro, que é um adversário difícil. E 3... Olha, quase errei. Quase não, errei, né? E 3 jogos de mata-mata. 3 jogos de mata-mata. E aí, com esse desempenho, com essa vontade, fica difícil, viu, cara? Com essa organização em campo, fica difícil. E aí a gente pega o Luxemburgo. Tem 17 jogos à frente do Corinthians. 9 derrotas. E ele vem me falar de evolução. Ah, é que o time evoluiu. Hoje eu fico feliz pela postura. O crescimento está existindo. Não me recordo dessa passagem de ver um volume de jogo e tanta intensidade. Volto a repetir, o time do América não é tudo isso. E a gente perdeu e tá com esse discurso. O Luxemburgo tem 31% de aproveitamento. Qualquer outro treinador seria demitido com esse aproveitamento. Menos o Vanderlei Luxemburgo na gestão do Duílio Monteiro Alves. Cara, isso pra mim é uma grande vergonha, tá? É uma grande vergonha. Eu não consigo colocar em palavras, explicar o meu sentimento de ver isso e falar, cara, como que a diretoria aceitou a permanência do Luxemburgo. Informação que a gente tinha de ontem é que o Alessandro queria demitir o Luxemburgo e o Duílio entendeu que o culpado não era o treinador. Pô, eu sei que 100% da culpa não é do Luxemburgo, eu sei. Eu tenho consciência disso, cara. Mas não é possível
que vocês não estão vendo o mesmo jogo que eu. Um time que não tem proposta de jogo, não tem organização e não tem comando técnico. Uma vez que quem joga mal tem preferência. Quem que entrou no jogo de ontem? O Maicon. O Maicon. Quem tem preferência? Ele fez 3 substituições só e colocou o Maicon. Por quê? Baseado no quê? Então assim, é difícil, viu, cara? É difícil. Eu gostaria muito, muito que o Luxemburgo saísse do Corinthians, que a gente contratasse um treinador, tá? Um treinador para nossa equipe. Um treinador, Duílio, vai atrás de um treinador que a gente tem chance de salvar a temporada. Enquanto o Luxemburgo estiver, a gente é que tá perdendo tempo no Corinthians, tá? A gente tá perdendo tempo. Tivemos 17 jogos, tá? E esse último jogo dele foi pior do que o primeiro. Ele só vem piorando. Não existe evolução no trabalho do Luxemburgo, tá? Isso é um fato. Isso é um fato. Só não vê quem não quer. Ele já teve 11 dias de data FIFA para trabalhar, poupou o time, faz isso, faz aquilo e não tem resultado. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. Bom, agora algumas atualizações importantes, tá? Primeira delas aí sobre o Matias Rojas. Segue aguardando a documentação, tá? Para ser registrado entre hoje e amanhã no BID, e aí será anunciado oficialmente, tá? Mas ainda é uma incógnita. Pode acontecer de chegar sexta-feira, 7 horas da noite, fechou o horário de inscrição, ele fica só para segunda-feira. E aí, segunda-feira vai ter que inscrever para ir para o jogo de terça contra o Universitário. Se não der tempo, vai perder mais um jogo. Então assim, a gente tá correndo contra o tempo, a gente, que eu falo, os torcedores, porque a diretoria tá tranquila. Tá tranquila. Ah, não, mas... Ontem o que faltou pro Corinthians também? Um armador. Um armador. Renato Augusto viajou, estava relacionado, na hora H foi cortado até do banco, tá? Luxemburgo falou, se fosse hoje o jogo decisivo, o jogo da volta, ele jogaria, tá? Mas, como era a primeira partida, eles decidiram poupar o Renato Augusto. Segundo informações, ele ainda não está 100% fisicamente. Pô, e é difícil, Renato. É difícil. Você é craque. Renato Augusto é craque. Só que adianta você ter um craque que não joga. É melhor você ter um meia-boca que joga. Que é hoje o que a gente tem. Hoje, a gente não conta com o Renato Augusto. Não conta. É um cara que não joga. Qual foi a última partida do Renato? Qual foi a última partida do Renato? Hoje o Renato é um cara afastado do elenco. Não joga. Um cara que não joga não tem como ajudar o time. É simples. Aí o substituto poderia ser o Matias Rojas. Mas temos uma gestão extremamente amadora que não conseguiu inscrever o atleta ainda. Pô, todo mundo que contratou antes de iniciar a janela já inscreveu. O próprio Flamengo ontem fez a estreia do Luiz Araújo, o goleiro lá que eles contrataram, o Rossi, já estava inscrito. Todo mundo contratou, já está inscrito, está liberado, certo? Está liberado, está inscrito. Se o treinador quiser utilizar, vai utilizar. O Corinthians não conseguiu. Matias Rojas ficou fora, tá? E aí, mais uma vez, a gente segue aguardando essa inscrição dele para ver se dá em alguma coisa. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, aproveito para apresentar para vocês a Mais Ágil, tá? Para quem quer fazer aí a antecipação do FGTS, vou deixar o contato deles aqui na descrição, tá? Você precisa do dinheiro para pagar uma conta, dar entrada num carro, num apartamento, pagar uma dívida, não importa, família. Não importa. Pô, John, quero fazer uma viagem, preciso do dinheiro. Entre em contato com a Mais Ágil. Eles fazem a antecipação do seu FGTS, tá? Um dinheiro que é seu, certo? Só que fica guardado lá. Eles antecipam, já depositam na sua conta, tá? Deposita aí na sua conta e você aproveita, certo? Entre em contato com a Mais Ágil e resolva a sua situação. Bom, rapaziada, informação de última hora, tá? Que o Corinthians busca a contratação do volante Zé Wellison, da equipe do Fortaleza, tá? Ele é um atleta aí de 28 anos. A diretoria do Corinthians avaliou as características do atleta
entende que ele se encaixa nas carências do atual elenco, certo? Nessa busca aí por um primeiro volante. E aí, ele é volante de marcação, tem bom jogo aéreo e qualidade no passe, tá? Essa foi a avaliação da nossa diretoria. A proposta do Corinthians seria envolvendo jogadores, tá? A ideia da nossa diretoria seria colocar o Raul Gustavo na negociação. Manda o Raul Gustavo, vem o Zé Wellison. Qual que é a questão? O Vojvoda queria o Adson. Só que o Adson já fez 7 jogos do Brasileirão, então não pode jogar por outra equipe. Não adiantaria ele ir pro Fortaleza agora para não jogar, tá? Para não jogar o principal campeonato, né? E aí o Corinthians está nesse debate. Qual jogador iria mandar para o Fortaleza nessa negociação? Existe a possibilidade do Raul Gustavo, que está sendo avaliado pela diretoria do Fortaleza. E temos uma grande questão. O Zé Wellison fez 6 jogos com a camisa do Fortaleza. A rodada é agora no fim de semana. Hoje já é quinta-feira. Então, ou o Corinthians consegue um desfecho para essa negociação entre hoje e amanhã, ou tem a possibilidade do Zé Wellison entrar em campo nesse fim de semana, fazer o 7º jogo e não ter mais negociação. Eu particularmente, gostaria de saber qual é o jogador que vai ser envolvido para fazer uma melhor avaliação dessa negociação. Tá? Descobrimos ontem não, né? Já nas últimas rodadas, o Gabriel Moscardo, que é um cara que parece que joga como um veterano experiente, domina a bola, gira, dá o passe, marca muito bem, leitura de jogo, quando tem oportunidade, pisa no ataque. Um cara com muita qualidade, tá? O Zé Wellison chegaria para ser titular? Não acho que é o correto. Teria que chegar alguém para disputar a posição ali com o Moscardo, mas a preferência seria do Moscardo. A que preço viria o Zé Wellison, tá? Esse, pra mim, é o ponto. E aí, se você tem o Zé Wellison, você pode vender o Rony. Faz dinheiro com o Rony. Zé Wellison e Gabriel Moscardo, beleza, vende o Rony. Vende o Cantígio, vende alguém. Vai limpando a sua folha salarial. Vai diminuindo esse preço, diminuindo gastos, tá? Eu acho que essa tem que ser a mentalidade do Corinthians. Mas, mais uma vez, é uma negociação aí que tem que acontecer rápida. Se não acontecer, o Corinthians perde essa oportunidade com o Zé Wellison. E aí eu quero saber a avaliação de vocês. É a prioridade para o Corinthians a contratação de um primeiro volante? Comentem aí, por favor, família. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreve aqui, ajuda o John, bater 90 mil inscritos, hein? Conto com a colaboração de todos. O Corinthians está negociando com o atacante Facundo Colidio, certo? É um argentino, um atacante argentino, que pertence à Inter de Milão, mas nesse momento está emprestado para o Tigres da Argentina, tá? É o Tigres que estava no grupo de São Paulo na Sul-Americana, né? Acho que ainda está no playoff da Sul-Americana, se eu não me engano, certo? Fui dar uma pesquisada, ele era da categoria de base do Boca, a Inter foi e comprou ele ainda na categoria de base. Então ele se profissionalizou na equipe da Inter, então na teoria cria da base da Inter, né? Foi revelado pela Inter de Milão. Foi emprestado para um time e aí agora foi emprestado para o Tigre da Argentina, certo? Os números dele não são absurdos, tá? Só que é um jogador de 23 anos que poderia chegar por empréstimo, tá? O Corinthians já enviou uma proposta e está aguardando a decisão da Inter de Milão. Cara, é um nome que me agrada, só que tem que ver qual que é esse tipo de negociação. Qual que é o salário que vai vir, se tem obrigatoriedade de compra no final desse empréstimo. Que assim, o nome Facundo Colidio é bom, tá? O perfil de atleta é bom. Não dá pra prever se vai ser um artilheiro ou se o cara vai chegar e não vai render, tá? Própria questão do Matias Rojas. Não é garantia que vai render. É um cara que vinha jogando bem. O Colidio tem qualidade. Só que, nesse esquema, ele funciona? Primeira questão, com o Luxemburgo, Yuri Alberto não tá funcionando. Nem o Roger Guedes, que vinha funcionando antes, tá funcionando. E aí? Tá? Então isso é um ponto.
É uma característica que o Luxemburgo pediu, que a diretoria está vendo uma oportunidade de mercado. Qual que é a situação? Tá? Eu fico feliz pelo perfil de atleta. Um jogador jovem do futebol sul-americano que a gente não gastaria muito. Tá? Então, é uma oportunidade bacana para nossa equipe. A gente aguarda aí mais algumas atualizações. Temos o próprio Boca, tá? Que vem negociando também com a equipe da Inter. Então, Corinthians e Boca já estão nessa briga. O River chegou a sondar a Inter, tá? Mas ainda não avançou nas negociações. Corinthians e Boca brigam pela contratação do Facundo Colídio. Na última briga que o Corinthians teve com o Boca, a gente venceu, que foi a contratação do Matias Rojas, tá? Na questão financeira, o Corinthians leva, mesmo com as dívidas, com tudo. O peso argentino está muito desvalorizado. Qualquer salário mediano aqui no Brasil é salário surreal no futebol argentino, tá? Então, assim, nessa briga, a não ser que o Facundo Colídio queira ficar na Argentina, aí o Boca teria a prioridade. Mas na hora que o cara vê dinheiro, o Corinthians tem essa preferência, essa prioridade, e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Contratariam o Facundo Colídio, atacante argentino, para a equipe do Corinthians? Comentem, por favor. Por hoje é isso, amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!